Boa noite a todos e todas, principalmente a todas as mulheres. Um parabéns especial. Ontem foi nosso dia e eu resolvi convidar hoje, né, a Lorena Lopes, que é ginecologista, para a gente bater um super papo aqui e tentar desmistificar algumas coisas, explicar outras, tirar dúvidas e aproveitar essa oportunidade aqui. Jogo aberto, podem perguntar, tá liberado. Vamos entrando, Lorena já chegou, já vou começar a colocar ela, a gente já faz a apresentação com ela aqui. Vão encaminhando, gente, a live. Quero bastante gente por aqui. Vamos lá, Lorena. Oi, Aline. Olá, boa noite. Eu tô bem, o áudio Tá tranquilo. E o meu? tá muito aproximado. Como é que tá? Eu tô O que? cortada, O vídeo? sim. A testa um pouco. É, Melhora? melhora. Ou ainda tá muito? Não, tá ótimo assim. E o áudio tá bom? Porque eu tenho um probleminha Uhum, com o áudio. tranquilo, tranquilo. Simbora. Vamos nessa. Boa noite, Lorena. Prazerzão você por aqui. Tô fofa, Boa diretamente de noite. São Paulo. É, mulher, cheguei na madrugada, morta, porque já não deixou eu dormir, mas estamos aqui. Vamos junta. Então, queria primeiro agradecer você ter topado. E acho que vai ser bem interessante a gente falar sobre esse monte de coisa hoje. Eu vejo muita dúvida, né, no dia a dia. A gente subentende umas coisas, acha que entende outras. E até para mim mesmo, como médico, outros colegas, outras pessoas, eu acho que vai ser uma oportunidade bem legal da gente conversar. Então, obrigada mais uma vez. Queria que você se apresentasse. Eu sei que tem muita gente aí que já te conhece, mas para quem não te conhece, falar um pouquinho sobre você, seu trabalho, por que você escolheu essa área, onde que você atende, para quem quiser te procurar depois. Isso. Sou Lorena, sou daqui de Maceió mesmo, mas a minha formação é totalmente fora. Fiz faculdade no Ceará, residência na Bahia, passei aí umas lapidadas por São Paulo, Minas Gerais, e a gente sai se especializando, subespecializando cada vez mais. A gente dentro da medicina tem essa mania, né? De cada vez procurar aquela areazinha que precisa de mais atenção e às vezes é por uma própria busca interna de conhecimento. Eu costumo brincar que eu tenho uma mania de estudar. E eu gosto muito, então sempre eu estou buscando, fazendo uma pós-graduação, especialização e nunca paro quieto. O porquê da ginecologia? Na verdade, eu acho que a GO me encantou. E não, Escolheu, ele não fui eu encantou. que escolhi ela, ela que me escolheu. E isso desde o começo mesmo. Eu sempre tive aquele pezinho dentro da gineco, da obstetrícia, e quando eu vi já estava envolvida. E do nada surpreendi meu pai, que é da área, que ia fazer GO, e ele tomou um susto, porque ele é das clínicas, né? Ele é clínico, meu irmão é pneumo, todo mundo, o pé na clínica, normalmente tem aquele receio com o pé cirúrgico. Mas e aí, vamos embora. Sou super realizada, adoro cuidar de mulher. Eu acho que eu me identifico, sou meu parceira, como a minha prima tá aí dizendo, sou eu e umas pepecas, a família é Peixoto, já somos tochotas, e assim é a intimidade. Sempre fui Que dessa legal. vibe, sempre gostei e amo o que faço. Eu me torno mais amiga das minhas pacientes, às vezes, do que elas minhas, porque eu crio aquele vínculo, né? Eu tenho o dom de saber o mais íntimo da sua vida e às vezes na primeira consulta, quando você vê, você já tá lá super íntima e contando os maiores detalhes de algo que você não compartilharia com ninguém. Mas eu tenho esse privilégio e me sinto o máximo por essa honra. Que Atendo legal. em vários cantos. Essa acho Fala que é a aí. parte mais difícil. Mas tem o meu consultório, que é minha clínica mesmo, que é aqui em Maceió. Atendo no HU, sou docente da UFAL, então eu ensino na Universidade Federal, ensino também no SESMAC, que desde o começo do curso de medicina, estou ali na fundação, apesar de ser bem nova, viu, minha gente? Para vocês não acharem que também o curso é muito antigo. O curso começou a formar turma agora, é recente. E atendo também na Casa Rosa, que é uma associação de apoio a pacientes que são vítimas ou que já passaram pelo processo de doença de câncer, principalmente o câncer de mama. E é isso. Em cada local eu atendo
em vários momentos e consigo ter uma gama imensa de oportunidades vinculadas à mulher, porque eu acabo que eu tenho pacientes de todas as faixas etárias e de todas as situações e patologias, e por isso eu acho que eu sempre estou atrás de mais. Mais, mais, mais. Que maravilha, era isso até que eu ia perguntar também. Então, você atende mulheres de várias faixas etárias, né? Isso. Na verdade, no HU eu tenho um ambulatório que é infanto-puberal, que é direcionado para as nossas adolescentes, principalmente. Mas pela carência e demanda da região, eu acabo atendendo também pacientes climatéricas e alguns outros distúrbios vinculados. No meu consultório eu tenho uma faixa etária ali entre seus 20 aos 40 anos e cada vez mais eu venho recebendo as mães das minhas pacientes. Então aí eu tô meio que aumentando essa O faixa etária. espectro. É, Que a massa, melhor que idade, legal. né? Eu digo É, que na mulher, o ser mulher, quando a gente passa ali dos 40, a gente tem uma experiência, uma liberdade de vida muito maior. Eu tiro isso pela minha vivência com as minhas pacientes e até amigas próximas. Então, quando você passa desse marco, o que a gente deseja é realmente menopausar, né? Porque é sinal de que estamos vivas. E quando a gente está viva e menopausada, é sinal de que os filhos estão criados, tá todo mundo bem de vida, a relação com o companheiro já entra em outra vibe, porque você já tá mais solta, não tem mais aquele menino na cama, menino que mama, o menino que reclama. Então, assim, eu acho que é o momento mais maduro da mulher. certo. Perguntaram aqui sobre o climatério, mas eu vou segurar um pouquinho, porque tem tanta coisa para a gente falar, mas vai ser falado. Então, eu queria que você começasse mesmo introduzindo um pouquinho os ciclos das mulheres em termos das fases de vida, como é que funciona de forma resumida. E até porque é interessante, porque do mesmo jeito que você atende pessoas de várias idades, eu também, né? Eu sou otorrino e médica do sono, então eu atendo desde criança, recém-nascido. Fiz também otorrinopediatria e atendo idoso, atendo mulher de várias idades. E é nítido que o sono da mulher tem diferenças em relação ao sono do homem em alguns aspectos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho das fases para a gente também incluir o sono como algum conteúdo para a gente tirar dúvida aqui. Vamos, a gente tem muita coisa para falar sobre sono, né? Na É verdade, a verdade. mulher, ela passa por um turbilhão constante e de mudanças que são os padrões hormonais. Então, a gente vive essa fase do menacme, que é justamente o período reprodutivo da mulher, desde a primeira menstruação até a menopausa. E aí, a menopausa é justamente aquele momento que eu olho para trás e tem um ano que eu não menstruo. E todo esse momento ela passa por transições e mudanças de hormônios. E isso a gente está falando de uma paciente que não toma nenhum método contraceptivo, não está exposta a hormônios, né? Porque elas tendem a estar mais estáveis. As mulheres que não têm essa exposição, elas sofrem constantes variações. Então, ora o estrogênio está alto, ora a progesterona, e assim ela cicla ao longo do mês. É uma montanha russa de emoções. E essa montanha russa de emoções no menacme vem acompanhada de algumas outras alterações, que a gente às vezes usa a palavra alteração, mas não quer dizer que seja para o anormal. Mas um dos grandes impactos no menacme que a gente tem é a própria gestação. É uma mulher que vai sofrer alteração desse padrão do sono. São mulheres que vão escutar muito. Aproveite e durma enquanto pode, porque quando nascer, não dorme. E aí ela se vê deitada na cama, olhando para o teto com insônia. Justamente pelas modificações do organismo materno. Ela vai ter mudança, ela vai ter a progesterona ali sempre incomodando, a barriga fazendo aquela distensão, compressão, é mais desconfortável. E quando nasce, ela já tem a privação do sono pela própria amamentação e pelas dificuldades que a maternidade nos impõe desde o começo. Então, assim, não é só a paciente menopausada que vai ter alteração do sono pelas alterações hormonais. A gente já começa a sentir essas alterações desde o começo. Não sei se você vivencia isso na sua prática relativa ao sono, mas são mulheres que Vivencio. constantemente têm uma queixa. E o nosso desempenho diurno, vamos dizer assim, quando a gente faz o padrão, né? Do que a gente deveria estar dormindo acompanhado com o sol e essa mudança de horário, é justamente o que vai nos dizer quanto nós iremos render. Então, não adianta eu estar virando noite e querer ser produtiva durante o dia, porque provavelmente alguma lacuna a gente vai encontrar.
É verdade. E até você falou do menarque é o período entre a menstruação, entre a primeira menstruação e a menopausa, né? É a Isso. fase Essa fase fértil, de vamos dizer assim, da transição vida. de que a gente chama de produtiva, né? De reprodutiva. Quando a gente está na nossa Certo. capacidade fértil mesmo. Em relação ao sono é interessante, porque nós mulheres, nesse turbilhão todo, a gente também é mais sensível, a gente também tem mais chance de ter influências de questões psicológicas, ansiedade, depressão. Então, tem muitas coisas que acabam influenciando na gente em termos hormonais e em termos do dia a dia, como a gente lida com as coisas. Então, começa na própria adolescência, às vezes uma TPM, uma pessoa que tem muita cólica, muita queixa, uma pessoa que pode dormir mal. Tem gente, eu não sei se chega para você, mas às vezes quando vai menstruar, ou no início, ou um pouco antes, começa a dormir mal e aí desce a menstruação. Então, pode ter queixas desde o início. Durante como você falou, a gravidez, no início da gravidez, tem mais sonolência, então às vezes a pessoa ainda está trabalhando, tem que ter as demandas, mas está com mais sonolência. O final da gravidez, em geral, a barriga, todo o contexto que está vivendo já começa a ter um pouco de fragmentação do sono, ou seja, despertares, tem refluxo, tem algumas queixas ali, aí o bebê nasce, pronto, aí acabou o sono, Não, e eu e aí na costumo. menopausa tem outras Tem questões que outras inclusive aumentam situações. a chance de apneia do sono, que até então nós estávamos com a prevalência menor em relação aos homens, e na menopausa a gente acaba se igualando, porque o hormônio acabava protegendo a gente mais desse distúrbio. Então a gente realmente tem mais chance aí de ter problemas com o sono. E deixa eu te dizer, uma das coisas que eu sinto muito, né? Até vivencio, é que a gente, como ser mulher, a gente começa a adaptar a nossa rotina para conseguir fazer mais coisas. Então a gente começa a Verdade, estrangular o nosso período de sono. Porque se antes eu acordava de 6 horas, agora eu comecei a acordar de 4h30 para poder conseguir treinar e sair a verdade. tempo. Então a gente está diminuindo o nosso padrão. Então, assim, até que ponto é saudável eu estar fazendo uma atividade física e estar negociando com o meu tempo de sono? Então, tudo isso tem que ser ponderado. Eu vou dormir mais cedo ou eu vou continuar dormindo no mesmo horário que eu dormia? Porque tem a demanda do Uhum. filho, né? E quando não é a demanda do filho, é a demanda do estudo. Cada vez mais as alunas começam a dormir mais tarde para poder dar de conta e acorda mais cedo para poder treinar antes de ir para a faculdade. Então, essa atividade física está sendo saudável o suficiente, já que está te privando de dormir aí mais 1 hora, 1h30. Então, são ponderações que a gente precisa identificar até para saber realmente como está funcionando, porque tudo isso vai impactar no seu ciclo e na sua fisiologia hormonal, na cascata hormonal. Eu vou ter alteração de cortisol, vai mudar meu pico. Então, é bem mais complexo do que simplesmente, vou deitar, fechar o olho e dormir. Então, É acho que verdade. você que trabalha diretamente com a questão do sono deve ter esses interpostos da vida, né? Mas se eu não treinar de Com 5 horas, eu não certeza. treino. Eu vou treinar que horas? E como o treino à noite também, assim, às vezes é complicado escolher e não tem uma orientação que dê para todo mundo. A gente sabe o que faz bem e o que não faz. E a gente precisa saber disso e fazer escolhas inteligentes em cima disso. Não dá para eu passar uma lista de recomendações para todo mundo. Cada um tem uma realidade, mas eu até conversando com a colega nutricionista, entre a nutrição, entre o exercício e o sono, se tiver que escolher um dos três, vai dormir, porque o desempenho nos outros vai acabar sendo um pouco melhor. Não sempre, né, gente? Mas claro que a gente precisa ter esse equilíbrio. Não adianta você treinar um monte e não dormir, você não dormindo bem, você também não se alimenta bem, e uma coisa vai puxando a outra e de repente você, né, acaba desandando aí no seu equilíbrio. E isso Hoje funciona para todo mundo. a minha atividade física funciona como muito uma terapia. Então eu meio que Uhum. uso a justificativa de que é um combo, entendeu? Mas eu não vou Sim, gastar o tempo da terapia, não vou gastar o tempo. Então meio que a gente sai buscando desculpas. Mas a atividade sim, física para mim hoje é uma válvula de escape. Então eu não negocio com esse horário. certeza. Já foi pauta Não, você dentro de está casa. certo. Até porque nós somos um equilíbrio entre gastar energia, às vezes a gente tem muita energia, e o equilíbrio também de baixar um pouco essa energia, de ficar mais tranquilo. Então, tem gente que tem mais energia, precisa gastar mais.
Tem gente que é tranquilo demais, às vezes precisa gastar para equilibrar nesse sentido, mas tudo é esse balanço para a pessoa ficar bem. O importante é que as coisas funcionem e você fique bem e saudável, né? Eu sou muito acelerada, Mas, sou muito taque. Eu preciso ter então uma bota o válvula ali, porque exercício. senão não dá, não dá, não dá. Mas é isso, eu acho que realmente a gente tem que ponderar e saber o que vai se posicionar. O que não pode é, por exemplo, que a gente vivencia muito, né? Até nos próprios colegas médicos. Eu só tenho horário para treinar tal, então eu vou dormir no mesmo horário que eu dormia, vou tomar minhas gotinhas para poder Sim, dormir, e aí eu começo a ter uma dependência prévia e que vai impactar futuramente no meu ciclo hormonal. Então, assim, vai. é um ciclo vicioso que a gente acaba se encontrando, até pela facilidade hoje, né, de drogas disponíveis para tal meio, que a gente fica até naquela, né? Se tá ali, porque eu não vou tomar? Se é tão de fácil acesso? Se fulano toma e dá certo? E aí começam as automedicações. E você também deve vivenciar muito isso. A tal da Muito. melatonina, então, menino do céu, É uma boa a melatonina gente a até pessoa falar tá dela. tomando como água. Ah, melatoninazinha, enfim. Foi legal até você tocar nisso. Antes da melatonina, as medicações controladas que também às vezes se tornam de fácil acesso entre algumas pessoas, as pessoas esquecem que durante o sono muitos hormônios são produzidos ou fazem pico e dependendo, você pode ter problemas hormonais por problemas de sono. Então, não é incomum a gente, você talvez, ou outros profissionais que lidam com essas questões, pegarem pacientes com alterações hormonais e talvez elas tenham algum distúrbio do sono que não aprofunda o sono. Então, o sono profundo, uma das partes do sono profundo é responsável por produção de vários hormônios. Então, por exemplo, uma pessoa que toma medicação controlada, a medicação ela induz o sono, algumas delas, mas já não reproduz 100% o sono, entendeu? Então, muitas vezes você pode estar dormindo mais, mas você pode não estar fazendo sono profundo. E aí? Será que isso também não está trazendo repercussão e você acha que o seu problema está sendo resolvido? Então, é algo a se pensar. A melatonina é um hormônio que a gente produz realmente, então a gente foi feito, né? O ser humano ele foi adaptado para viver nesse ciclo do escuro, a gente já ir desacelerando e dormir, e o claro relacionado à luz do sol, a gente está ativo. Então, a gente foi mudando isso, né? Com o desenvolvimento, as coisas. Então, o dia hoje acaba cada vez mais tarde e a gente está exposto à luz, como agora, por exemplo. E muitas pessoas, dependendo do tipo de trabalho ou de vida, durante o dia não têm acesso à luz, sei lá, ou não tem tanta exposição ao sol. Então, isso já por si só desregula o ritmo circadiano. E a Ah, melatonina ela começaria a ser produzida no final da tarde, início da noite, e teria o seu pico durante a noite. Isso é o que a gente faz no corpo. Então, a pessoa que toma melatonina sem uma prescrição, sem uma orientação, sem necessidade, pode desregular esse ciclo. Dependendo da dose, dependendo do horário, dependendo do caso. Então é muito comum, já tomei melatonina e não resolveu meu problema, continuo sem dormir bem. Sim, quando mas não será que sai você tem dobrando a dose indicação? sozinha, né? Pois é, será que você tem indicação? Será que você está tomando no horário certo? Será que você não desregulou alguma coisa aí? Então, assim, tem indicação de uso, mas não é para todo mundo. Quando bem indicada, na dose certa, no horário certo, melatonina é muito boa, mas não é para todo mundo. Não é para tomar como se fosse um suplemento, é um hormônio, né? E além de tudo, que é um termo que acho que acredito que vocês utilizam cada vez mais, é a famosa higiene do sono, né? Que Sim, a gente tem uns vícios no próprio quarto. Tipo, o meu quarto tem um escritório, que é um espaço onde eu tô dentro. colado do lado da cama. Eu fiz um ambiente onde eu consiga trabalhar. Então, é o É, melhor lugar para ele estar? Não, porque eu é fico uma naquela pergunta? tentação, né? Fica ali do Aham. lado. Ah, por que eu não vou ali e resolva? Já estava aqui com as planilhas, organizando, vendo o que precisava fazer. Onde, por exemplo, se fosse um dia habitual, eu poderia estar descansando. Aí é uma televisão no quarto. São vários Uhum. tipos de luz, que às vezes não é a luz mais confortável. Enfim, eu acho que é muito válido até você falar um pouco mais sobre essa higiene do sono, porque eu acredito que muitas pessoas nem conhecem e nem É identificam que a verdade. partir dessa mudança de hábito, elas vão ter um ganho muito grande futuro. E É são verdade. mudanças pontuais, né? Uhum. São
quando eu digo pequenas mudanças, grandes negócios, né? Na verdade, como eu falei, o quanto mais próximo a gente tiver de uma vida mais natural, de exposição à luz de dia, de uma rotina, de deixar o ciclo funcionar, né? Do nosso ciclo, porque a gente tem vários ciclos. O cérebro, ele comanda os nossos ciclos. Então, o aparelho digestivo, ele funciona mais de dia, funciona menos à noite. Os hormônios que induzem o sono funcionam mais à noite, de dia são outros. Então, a gente está tendo ciclos de funcionamento do organismo todos os dias e ainda mensais relacionadas às questões hormonais da menstruação, dessas coisas que você falou. Então, a gente está sempre em ciclo. Nesse contexto, pensando que o dia dura 24 horas, o ideal é o nosso cérebro, ele funciona com os hábitos. Então, por exemplo, se você dorme e acorda todo dia no mesmo horário ou próximo disso, a tendência é naturalmente você acordar naquele horário, às vezes mesmo sem necessidade, ou ter sono naquele horário que você dorme, mesmo que você tenha, sei lá, uma outra demanda nesse dia. Tudo na vida é Então, rotina. tudo na vida é rotina e a rotina ajuda. Tem gente que reclama da rotina, mas a rotina nos ajuda a dormir bem. E a rotina inclui a alimentação também. Então, por exemplo, uma pessoa que dorme e acorda no mesmo horário, isso é uma das orientações que a gente dá. Tem gente que tem muita liberdade. Durma, espera o sono chegar. Ou fica esperando o sono chegar. Tipo, isso é uma coisa tão aberta que o sono não chega. Ou você cria tanta expectativa. Às vezes você não comunicou a ele, né? Estou te esperando. Então aí é complicado. Ou então acordar, eu acordo, mas fico na cama, porque eu acho que eu tenho que dormir mais. Tipo, meia hora, 40 minutos, embolando na cama, sem conseguir voltar a dormir, levanta, começou o dia. Vai. À noite dorme mais cedo, aí acumula o sono. Então, assim, dormir e acordar em horários regulares é uma boa orientação. Hábitos alimentares saudáveis e regulares, de preferência em termos de horário também, porque o nosso cérebro, com a rotina, a gente dando para ele essa informação, ele acaba funcionando por si só. Então, por exemplo, se eu, como eu falei, dormir e acordar, mas se eu for como mais ou menos no mesmo horário, vai dando aquele horário, já vai me dando fome. Então, ele já está produzindo ali hormônios, neurotransmissores para ajudar, enzimas, para ajudar na digestão. Se você dorme sempre no mesmo horário, tem uma rotina de ir para a cama, de, sei lá, tomar um banho, tomar um chazinho, fazer alguma coisa, botar o pijama e desligar a TV, o seu cérebro já está identificando que você vai dormir. Se o seu quarto é um ambiente relaxante, que você vai para lá, em geral, para dormir, para descansar, para ficar tranquilo, você entra lá, você já dá uma relaxada. Se o seu E a gente começa essas rotinas com as crianças, né? O meu bebê toma banho, ele já diz dormir, né, mamãe? Não que ele durma rápido, né? Mas ele já associou que o banho é o insight para vir o sono. Às vezes ele demora meia hora, uma hora, dando umas rodadas no quarto, mas ele já associou. Quando ele vê a toalha, ele, tomar banho não, dormir, né? Enfim. Isso. É uma ótima percepção, porque a gente funciona assim também. Então, assim, quando você entra num ambiente relaxante, você chega, respira mais tranquilo, um ambiente geral, sem ser necessariamente sua casa. Se você entra num ambiente muito tenso, você já fica tenso também. Então, a mesma coisa, se na casa, no quarto, você faz tudo lá, ou seja, você come, você assiste TV, você trabalha e você dorme, a tendência é que o cérebro não identifique tanto aquele ambiente com sono diretamente. Então, vai ter dias que vai funcionar, vai ter dias que pode não funcionar, porque tudo funciona lá. Então, quando você separa o quarto em termos de menor exposição à luz possível, incluindo TV, um ambiente com menos barulho possível, uma temperatura confortável, uma roupa confortável, é o ideal em termos de quarto. Fora isso, a gente pede para evitar exercício ou algo que gaste muita energia, que aumente seu metabolismo próximo do horário de dormir. Então, por isso que eu falei do exercício à noite. Pode envolver também a alimentação muito próximo da hora de dormir, porque você está botando seu sistema digestivo para trabalhar. Cafeína, com certeza. Às vezes até para algumas pessoas estudar à noite, trabalhar à noite. Também é um pouco complicado. Eu estou falando tudo que é ideal, só que a pessoa tem que pegar tudo isso e ver o que dá para adaptar na sua rotina. Eu digo que tem um mundo ideal e tem um mundo real, né? Então, assim, o mundo real, o ideal a gente vai da literatura, do que os estudos mostram é uma coisa. O que a gente consegue adaptar na nossa vida é o nosso real. Então, assim, a gente sempre tem que ajustar. A gente tem que saber para onde ir. Esse é o caminho. Então, dá para mudar isso e isso. Isso daqui não dá. Eu tenho um filho, eu tenho que, enfim, ficar ligada, botar babá eletrônica. Enfim, tem coisas que você tem que adaptar. Então, em geral, ir desacelerando próximo do horário de dormir, ou seja, evitar coisas que aumentem o metabolismo e ir realmente desacelerando.
E fazendo o seu ritual, a rotina do sono, igual o seu filho, a gente vai entendendo que está chegando o horário de dormir, então o cérebro também acaba te ajudando a dormir. E se você conseguir também, durante o dia, ter maior exposição solar, comer em horários regulares, evitar alimentos muito pesados, difícil de digestão, próximo do horário de dormir. Lembrar que o álcool, ele induz um pouco o sono, mas na verdade ele reduz sono profundo, piora a qualidade do sono. Então também não é uma boa essa dica de tomar uma tacinha de vinho para dormir. Tomar uma É, tacinha de vinho porque você quer para tomar o ser seu feliz, vinhozinho, né? mas não com esse intuito. E assim, Porque uma nesse associação intuito, que todo mundo tinha é que quanto mais cansado eu estiver, mais rápido eu vou dormir. Mas não necessariamente eu vou ter qualidade desse sono, né? Às vezes esse sono ele é mais, vamos dizer, tumultuado. Não necessariamente é um sono reparador, porque você está tão cansado que você não consegue aprofundar com qualidade. Me corrija se eu estiver até falando. depende, em algumas pessoas sim, mas tem pessoas que acabam aprofundando até tanto, que tem gente que até nem ronca e nesse dia ronca, sabe? Tá tão cansado que faz um relaxamento entrando no sono REM, que é o sono mais que relaxa a musculatura, o sono mais profundo, e às vezes até aprofunda bem e ronca bastante. Então, esse equilíbrio também, além dessa rotina aí de higiene do sono, envolve também você perceber o quanto de sono é necessário para você, que em geral a gente orienta 8 horas, mas 8 horas a maioria das pessoas, em média, precisa de 8 horas, mas cada ano eu vejo que a gente vem dormindo menos, mas a gente precisa saber o que é essencial para a gente. Então, você dorme 5 horas por dia durante a semana, e final de semana você está morto, cansado e vai dormir 10 horas, tem alguma coisa errada. A gente chama isso de jet lag social. Parece que você está num país no dia de semana e outro país no final de semana, com outro fuso Adorei. horário, porque você Não está conhecia o social. compensando. Você está compensando, ou seja, você está no final de semana tentando se ajustar a outra rotina, aí no começo da É. semana você está em outro fuso horário. Então, Vivendo assim, duas o ideal vidas. claro que o final de semana a gente muda um pouco a rotina. A questão é que isso não aconteça todo final de semana e com a frequência que a mudança seja muito grande, porque senão a gente vai estar sempre correndo atrás de uma adaptação que não dá tempo nem de ocorrer, né? Então, Verdade. acho que é por aí, é a gente tentar ter hábitos mais de desacelerar o organismo mais próximo de dormir, porque a gente não é um computador. Então, às vezes você está no computador, desliga o computador e quer desligar a cabeça continua ligada. Tá virada. A minha é. Eu pensei em tanta coisa. Eu sou aquele meme, né? Que eu começo a contar quanto tempo eu tenho se eu começar a dormir agora. Que eu tenho que acordar a tal Ai, hora. Aí eu começo a... Eu sério? sou o próprio E meme. eu sou o contrário. Eu tampo o relógio assim para nem ver. Porque se eu não ver, eu sei que no outro dia eu acordo linda, plena, maravilhosa. Se eu ficar contando as horas, eu já sofro desse momento. Aí eu não quero sofrer. Amanhã eu me resolvo. Mas é, mulher, mania de plantonista. Plantonista tem isso. É, velho. Imagino, quer dizer, nem imagino, meu Deus. É, Mas vamos gente. lá, então, falando da mulherada, me diz uma coisa, o que é que chega mais frequentemente no seu consultório, assim? O que é, não sei se tem uma queixa mais prevalente, ou se as mulheres vão lá mais para saúde da mulher mesmo, ou tirar dúvidas da parte sexual, as Na verdade, eu vou orientações, falar de as uma forma mais intimidades. geral, tá? De uma forma mais Tá. geral, a consulta ginecológica tem os principais, vamos dizer, as queixas mais frequentes. É por rotina, por dor, alterações de sangramento e contracepção, além das secreções vaginais. São as cinco Uhum. principais. E a gente consegue trabalhar muito bem nesses 5 pontos. Vamos dizer que realmente é o fluxo maior do consultório ginecológico. Então, são pacientes com alteração, para mais ou para menos de sangramento, e aí a gente engloba todas as alterações do ciclo menstrual, como TPM, dismenorreia, a própria dor já inclusa, as pacientes que vêm para fazer rotina mesmo, anual, cuidar da sua saúde. Graças a Deus, cada vez mais mulheres conscientizadas. Então, a gente tem realmente um fluxo muito grande das que estão indo unicamente, graças a Deus, para manter a Uma vez saúde por ano, em né, plena, Lorena? É no interessante mínimo. visitar, É no no mínimo mínimo. uma vez por ano. E aí, se tiver mais alguma intercorrência, alguns casos peculiares de alteração citológica colposcópica, a gente precisa ver com mais frequência. E pacientes que fazem segmento e tratamento de alguma patologia específica, a gente também encurta essa rotina. Mas assim, se só tiver que ir e só tem um momento, uma vez, a gente se vira muito bem, que não pode passar batido. Era isso que eu queria perguntar também. Eu vejo algumas pacientes, em geral, às vezes idosas, que não mantêm mais relação sexual e
deixam um pouco para lá essa rotina ginecológica, achando que ela deve existir mais relacionada a manter o ato sexual. O que é que você me diz sobre isso? Na verdade, a gente tem um corte, né? Seguindo o protocolo do INCA, que é o que norteia o Ministério da Saúde, sobre rastreamento de câncer de colo, onde a gente diz que é a maior vertente de busca pelo ginecologista para rastrear, que é o famoso Papa Nicolau, citologia, preventivo. Depende de cada parte do Brasil que você tiver, cada um chama de um nome. O importante é fazer. Quando a gente chega aos 64 anos, a gente não tem tanto impacto populacional em rastrear, porque a chance de uma lesão malignizar, ela acaba sendo mínima. Mas assim, é qualquer paciente de 64? Não. É uma paciente de 64 que tem 2 outros exames prévios negativos. E aí eu fico realmente mais, vamos dizer, tranquila. Ah, mas já quando vou fazer citologia, eu não vou ao ginecologista? Não. O ginecologista é para ser o seu médico clínico. Então a gente tem aí a osteoporose, tem que fazer a avaliação dessas mamas inicialmente. Então toda essa avaliação inicial é com o ginecologista. Além das alterações que ela vai começar a ter por causa desses ajustes hormonais com a queda do estrogênio. Então pode ter algumas alterações, tanto de queixa de atrofia, e aí ela pode ser desde uma disúria, que é um incômodo no urinar, né, ao fazer xixi, justamente pela hipoestrogenização vulvo-vaginal, como também as dores na relação. Mesmo que não seja sexualmente ativa, ela pode começar a ter desconforto dessa atrofia, porque a atrofia vai causar esse prurido intenso, ela vai estar sempre com uma coceirinha, achando que é uma alteração, mas nada mais é do que o estrogênio, que está baixo, o tecido ficou fininho e começa a ter esses desconfortos. Então, assim, a rotina tem que ser mantida, independente da idade. O que eu não preciso ser é tão invasiva, mas eu preciso te avaliar da mesma forma. Entendi. Ótimo. Mulher não dá corda não, viu? Porque eu falo. Eu que só. Eu vou Tudo é guiando, eu corda. vou guiando. E me fala uma coisa, TPM, né? Assim, queria que você falasse um pouco, se é muito comum entre as suas pacientes. E, e assim, que sintomas você escuta mais, o que é que chega mais para você? Eu até falei dessa questão do sono, e às vezes a minha sensação, até comigo mesma, eu sinto que mudou, assim, das diversas fases da vida, os sintomas mudaram um pouco. E, além disso, uma curiosidade que é, em tomando anticoncepcional, se a pessoa pode ter sintomas parecidos ou de TPM ou não. Certo. A TPM é bastante frequente. A diferença é você saber identificar e conhecer as mudanças do seu corpo. Não são todas as Certo. mulheres que têm esse... Não é, a palavra não seria domínio, mas sensibilidade. A Sim. gente costuma dizer, e aí uma das aulas que eu dou dentro da faculdade é justamente TPM, que ela se tornou um tema a partir do momento que a mulher foi para o mercado de trabalho e teve impacto financeiro, e aí se tornou veículo de estudo, principalmente nos Estados Unidos, porque a nossa produção cai. E a TPM não é só aquela mulher mal-humorada, é uma tensão pré-menstrual. Então ela tem alteração realmente de humor, tanto uma labilidade para mais ou para menos, então eu posso oscilar entre um deprimido ou uma mais ansiosa, mais ativa. Vou ter também edema, retenção, às vezes cólica. Então, assim, eu tenho alteração do meu paladar, disposição. Então, tudo isso acaba fazendo com que a mulher saia da sua capacidade produtiva nesse período. E a mulher precisa entender e identificar. E aí serve, por exemplo, para atividade física. Eu tô bem, tô ali no auge, porque eu tô no meu período ali ovulatório, super disposta, bombando. Do nada, eu começo a me fadigar mais fácil. Eu já não pego mais o peso que eu pegava, eu fico mais sem vontade de treinar. Ou minha libido dá uma reduzida, eu não tenho mais disposição para ter relação, não sou eu que procuro o meu parceiro. Então, todos esses envolvimentos acabam alterando o seu dia a dia, a sua vivência. Até que ponto te incomoda, isso já é outra discussão. Vou tratar todas? Não necessariamente, porque tem mulher que se envolve muito bem e entende o que está acontecendo e se põe na posição do tipo, chorei com essa propaganda porque realmente minha menstruação vai descer amanhã. E vida que segue. Não é uma depressão. Sim.
Agora, tem mulheres Sim. que realmente cursam com uma fase mais agressiva, que é a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, que elas têm uma depressão muito mais marcante. E essas pacientes merecem atenção, porque a gente precisa até fazer uma diferença de transtornos psíquicos mesmo. A diferença Sim. grande dos dois é porque a TPM vai ser cíclica, né? Vai ser sempre na fase lútea tardia. Eu ovulei e antes de menstruar eu vou ter essas características bem marcantes. Então, você identificar essas mudanças eu acho que é o principal. Normalmente, quem sofre mais é quem está por perto, não é nem a gente, né? Quem está por perto da gente é quem sofre mais. Meu marido. Mas Mas assim, é interessante, você falou, Lorena, eu como otorrino, eu até nem prestava atenção nisso, mas eu fiz uma época uma aula de técnica vocal, e aí a voz muda também. tudo. Sutilmente, no dia a dia a gente não percebe, mas para quem trabalha com a voz, um cantor, um repórter, uma cantora, um repórter, uma pessoa que depende da voz é musculatura, então você acabou de falar que o próprio exercício desempenha diferente. Então a gente Tudo. ganha um pouco de peso por edema, é muita alteração, né? E, na verdade, a discussão é justamente se existe correlação direta com os níveis de progesterona, que aí realmente são eles que estão alterados marcadamente na fase lútea tardia e o porquê algumas mulheres têm e outras não. Qual é esse Sim. limiar de progesterona que faz essa alteração? É receptor? É a própria progesterona? Mas constantemente sendo estudadas. As mulheres que fazem uso de anticoncepcional, como você perguntou anteriormente, depende do esquema. Se elas fazem esquema, vamos dizer, emendando cartela de forma contínua, provavelmente elas não vão sentir essas alterações. Mas as que fazem pausa, elas têm sim uma possibilidade de começar a ter essas alterações justamente pelo declínio pontual dos hormônios nesse momento da pausa. Então, pausa de 4, pausa de 7, isso vai variar. Os anticoncepcionais com estrogênios naturais, eles também trazem uma simulação do ciclo. Então, a gente vai ter pílulas que vão mudar de composição a depender do dia que você tá. Ela simula essas variações. Então, essas pacientes também têm possibilidade de ter. Mas o ter ou não ter depende muito de cada mulher. É bem pontual. Sim. São pontuações e avaliações que a melhor pessoa para saber é a mulher. Hoje a gente tem Sim. vários aplicativos disponíveis que eles fazem essa marcação, tanto dos sintomas como do ciclo, quando você menstruou, ele faz uma média prévia da duração dos seus ciclos anteriores e consegue te dizer seu período fértil. E é interessante que ele possibilita que você marque o que você está sentindo em cada dia. Até se você teve relação, se atingiu o orgasmo, teve dor de cabeça, tive cólica, o meu muco saiu mais claro, mais amarelado, mudei de humor, chorei, ri. Então, ele traz essas possibilidades de você fazer essas pontuações. Antes, e até com as minhas adolescentes do HU, eu uso o velho diário. E aí, um diário Uhum. bem anotado, elas mostrando pelo menos que esses sintomas aparentam e apresentam recorrência e o período que eles acontecem, é muito mais fácil da gente manejar do que de forma Sim. aleatória. Ah, eu estava muito irritada. Mas tem dia que você está irritada da vida. E não Sim. necessariamente é uma TPM. Só que ficou dito na Uhum. sociedade, né? Uma mulher mal-humorada, ela está de TPM. Isso é péssimo. Todo mundo É, precisa mudar esse conceito, porque você não sabe até que ponto aquela TPM já é um peso na vida daquela mulher. Até que ponto ela sim, tem que conviver com essas alterações. Então, assim, eu acho que as palavras precisam ser dosadas para a gente não ofender quem já está tocada emocionalmente o suficiente. verdade. E vamos falar um pouquinho de saúde sexual. Como que é que chega mais de queixa para você? E a gente sabe que a gente evoluiu bastante, né? As mulheres aí hoje já ocupam muito mais espaço, mas que a gente ainda tem muitos tabus relacionados à parte sexual, né? Principalmente entre as mulheres. E não é incomum a gente escutar dificuldades de ter prazer, de se abrir com o parceiro, e enfim, de ter uma vida sexual feliz. Então, eu queria que É, você falasse um pouco do que chega no seu consultório, o que é que você podia falar aí na verdade, para a mulherada. uma das grandes dificuldades de se trabalhar e falar sobre sexualidade abertamente é que a gente já vem de uma criação onde nem tocar na pepeca a gente pode. Tira a mão daí, menina, que não pode.
Tira a mão daí, fecha a perna, você é mocinha, cuidado, se cuide. Então, a depender da sua criação, da sua vocalização sobre sexualidade, quem te ensinou, como você aprendeu, você acredita que é uma parte sexual suja. Então, Sim. se ela é suja, como é que você vai deixar alguém fazer o sexo oral? Como é que você vai Uhum. colocar a mão e ter prazer próprio? Então, assim, a gente tem várias mistificações em cima, e daí que começa, a gente puxa várias setinhas de tabus, de dificuldades, e avaliar qual é, vamos dizer, a disfunção sexual que essa mulher tem, é um universo que a gente precisaria aí de umas 3 lives. Imagino. Mas assim, é muito interessante porque tudo que é introduzido na sua nossa cultura, a gente vai repercutir e vai transbordar de alguma forma. E na maioria das vezes na sexualidade é o se fechar, é o se travar, Uhum. é o não compartilhar e às vezes não identificar o porquê que tem esses travamentos, mas que em algum Sim. momento escutou de um parceiro que era frouxa. Uhum. E aí ela Aí ficou, começou né? e leva aquilo para si. Então ela começa a ter redução do desejo sexual, porque ela não se sente à vontade de estar com o parceiro que acha que ela tem uma alteração anatômica. E aí você começa a. E na maioria das vezes a disfunção pode ser dele, não é nem sua. Pode ser ele que não mantém uma ereção, pode ser ele que tem uma ejaculação precoce, mas a defesa dele foi achar defeito em você. Então, tudo isso precisa de um acompanhamento psicológico muito entrelado, porque o que a gente escuta, a gente vai transportar de alguma forma. E quando se trata de sexualidade, na maioria das vezes, é se privando de identificar qual é o problema. É muito mais fácil eu me fechar do que eu compartilhar. E nas consultas Verdade. ginecológicas, nem sempre vai ser a primeira pauta. Às vezes elas aparecem por uma situação aleatória, X, e quando eu introduzo o assunto, aí abre um leque assim imenso Que de tava lacrado constrangimento lá. próprio, é. Tanto é que uma das coisas que eu sempre dou para as minhas pacientes é um espelho. Sim, E no espelho tem, já se olhou hoje? Porque a gente sim. sabe que a cada 10 mulheres, 8 nunca olhou a própria pepeca. Então, se você não se olha, se você não sabe e não identifica quais são as suas zonas de prazer, como é que uma pessoa que chegou do nada na sua vida vai saber? Vai adivinhar, né? Mulher não vem com o mapa. Então, assim, é muito difícil. Então, existe a necessidade de você se conhecer para poder você entender. Então, se você não se conhece, é muito mais difícil de você compartilhar prazer com alguém. Porque ele vai estar num ambiente sombrio, não sabe onde é. Você também já tem algum trauma e não compartilha. E fica naquela nebulosidade. O problema é comigo, o problema é com ele. Será que a nossa química não bateu? Mas hoje em dia, conversa, minha gente, tudo se resolve. Resolve tudo, né? Tentou, conversou, tudo na vida dá um jeito. O combinado não sai caro. É verdade. Mas você tá certo, eu ia até falar isso mesmo. É se conhecer, né? De uma forma mais ampla, não necessariamente falando da parte sexual, mas se conhecer como um todo, como funciona o seu corpo, como você funciona. E a É partir disso, tudo. tudo vai ser mais fácil, né? Isso é pra tudo. Porque É o que eu você falo. consegue direcionar. Eu digo muito. Eu, às vezes, na maioria das vezes, uma vez. Vamos dizer, com retorno duas. Ela está convivendo com si todos os dias. Então, se aparecer uma lesão, se tem uma mudança na mama, se ela está com uma sensação diferente, se achou que o trânsito intestinal mudou, ela vai identificar, não sou eu. Então, ela vai me Verdade. reportar o que ela está sentindo diferente. É a mesma coisa com você, padrão de voz, alteração. Se ela, que está ali todos os dias, não percebeu, tu que viu uma vez na vida vai dizer o quê? Vai dizer, É mulher, verdade. era assim? Ela vai dizer, não sei. Mas vamos chamar os universitários agora. E eu acho muito legal no seu Instagram, você traz bastante informação, conteúdo, mostra a anatomia mesmo feminina para as mulheres conhecerem, até para os homens conhecerem. É muito interessante, porque a minha sensação é essa, muitas vezes as pessoas andam no escuro para tentar adivinhar uma coisa e perde muito tempo, né?
Mas é. podendo se abrir mais para procurar informação. E aí você falou disso de zonas de prazer. Na mulher, porque no homem, aparentemente, parece ser muito mais fácil, é tudo mais exposto, né? E na mulher é tudo mais intra. Então, assim, tem essa questão também, que é diferente, é mais difícil achar. Então, assim, eu escuto de mulheres diferentes falando de formas diferentes de sentir prazer. Então, o que é que você me diz em termos de conhecimento, assim? Funciona para Vamos todo dizer. mundo? É do mesmo jeito? Tem gente que A gente sente não mais. tem uma receitinha de bolo. Pois é, nunca teve, né? Não Para tem. nada na vida. Para nada na vida tem uma receita de bolo. Tem mulher que tem prazer na penetração, tem as que não vão ter, tem mulher que tem prazer na masturbação, tem as que não possuem, tem as que possuem prazer no sexo oral. E aí a gente tem algumas alterações anatômicas que podem trazer algumas dificuldades, mas é tudo ajustável. O que acontece é justamente a gente volta para o mesmo tema, é você conhecer qual é a zona que te dá Uhum. prazer, o que é que você gosta, qual é o toque que você gosta. O homem, ele é muito visual. Ele viu uma mulher bonita passar para os gostos e padrões dele, ele tem uma ereção. A mulher, ela é muito mais complexa, mas é um complexo afetuoso e gostoso. A gente precisa de uma palavrinha, a gente precisa de um toque diferenciado, a gente precisa de uma conquista, de uma paquera. A gente precisa se sentir desejado. A gente não tem aquele botãozinho do tipo, vem que eu tô aqui. O homem não. O Uhum. homem passou um rabo de saia, literalmente, ele já tá ali. Pode vir que eu tô pronto. A gente precisa de uma Uhum. conquista. E quando as pacientes procuram referindo a alteração de lubrificação, é o que eu sempre falo, precisa do contexto. Você tem alteração de lubrificação durante toda a relação ou é porque começou de forma súbita e você ainda não estava no clima? E na maioria das vezes é justamente isso. Um dos grandes agravantes da rotina sexual é o relacionamento, né? Quanto mais estável você fica, quanto mais antigo é o relacionamento, mais automatizadas as relações se tornam. Então, se tornam cada vez mais práticas e objetivas. Não existe mais aquela conquista, o coração acelerado, borboletas na barriga, vou encontrar o paquerinha e tudo vai acontecer. Você chega em casa e diz, é hoje. E isso eu escuto constantemente, o agendamento da relação, porque a gente entrou numa rotina que tudo ficou muito automático. Então, eu vou lubrificar naquele dia que está agendado. Então, assim, são praticidades do mundo moderno que a gente não acompanhou. Então, a gente É precisa botar o verdade. pezinho no chão e saber que a gente precisa ser conquistada constantemente. Os nossos parceiros, parceiras, elas precisam estar ativamente conquistando. Não pode ser na hora que quiserem. É um casal, E não fora é as fases, unilateral. né, Lorena? Assim, a própria gravidez é uma fase que muda, né? Algumas coisas na relação Muda. sexual. A própria presença da criança na E a casa muda a gravidez, rotina. deixa eu te dizer, a gravidez é engraçada porque a gente tem tantas mulheres que ficam com libido lá em cima, como tem aquelas que Hum. ficam mais neutras. E a gente tem os homens que acompanham o libido da mulher e aqueles que ficam com receio porque acham que tem uma terceira pessoa na relação, né? O menino tá ali, tá vendo, vai Ou que vai acontecer sentir, alguma coisa vai com o bebê. participar, essa barriga aí, eu tô ofendendo. Se for menina, então, se for uma menina, fica logo Ah, desesperado. Não vou ter relação porque minha menina tá aí dentro e ela vai participar e ela entendi. vai ver. Então, são todos os contextos que influenciam uma gestante. Imagine, tem gestante que chega É. aos prantos. Eu já participei de alguns atendimentos que ela chega, meu marido não me deseja, não me quer, eu tô grávida. Só que não é assim. Imagine também a dificuldade da cabeça do homem entender que tem uma terceira criaturinha ali no meio da relação, né? E aí depois vem Uhum. o nascimento, o menino que chega, muda a rotina, a privação do sono da mãe, a lubrificação reduz por causa da amamentação, então vira aquele tormento, libido zero. A gente tá aí pra tudo. Mas as constantes mudanças hormonais às vezes tentam nos frear, né? É verdade. E fora que você até fala, você falou frouxo, eu até demorei a entender o que você estava querendo falar, mas tem algumas alterações anatômicas também que podem ocorrer pós-gestação ou pós algumas fases da vida, também pós-menopausa, que isso também acaba
mudando também o ato sexual, né? Pode trazer algumas dificuldades, né? É verdade. Na verdade, a gestação impacta muito, tanto pelo peso, né, fetal. Então, Uhum. a gente não tem o costume. Eu já fiz até algumas lives com a Renatinha, que é uma físio do coração. A gente não tem costume de trabalhar o nosso assoalho pélvico. Se você É. perguntar às mulheres, vamos dizer, na faixa etária dos 30 aos 40, quem conhece sabe o que é o assoalho pélvico, atividades que pode fazer para fortalecê-los? Não sabe. E aí, quando vem uma gestação, sobrecarga de peso, afrouxamento, distensão, começa a ter as alterações. Seja realmente por flatos vaginais, seja por perda urinária. Então, assim, a fisioterapia tem um papel transformador na vida da mulher. Eu indico, recomendo, mando para todas, porque quando a gente se conhece e entende os benefícios que ela traz, é irreparável. Mas físio para queixa, né? Isso ou tem Não, físio físio para vida. preventiva? Entendi. Físio para Então, vida. seria uma orientação de exercício Aqui para ser feita. Aqui em Maceió a gente tem algumas que são assim. Se eu esquecer o nome de alguma, vocês me perdoem. Mas tem a Renata, que ela é até professora do SESMAC também. Tem a Gisele, que a Gi atende na Afeto. A Renata atende na F4. Tem também a Roberta Pepe, que atende ali no Maceió Facilities. E que estão cada vez mais direcionando para esse universo da mulher. Então, assim, vale a Sim. pena uma avaliação, vale a pena entender, conhecer, vale a pena saber o que é o soltar, o apertar e não assistir um videozinho de Instagram, né, que na pandemia bombou e as mulheres começaram a fazer curso achando que estão Hum, arrasando, mas estão sobrecarregando o assoalho pélvico sem orientação. entendi. E pós-menopausa, libido, ressecamento, enfim, acaba mudando para os dois lados, né? Para o homem e para a mulher. Não, mulher, homem não muda, não. Muda Homem... não, mas tem algumas Não tô dificuldades. brincando. Pode aumentar aí as dificuldades, né? Não, Mas na verdade é homem é porque fogo. eles passam por uma transição, né? Do tipo, sou macho alfa e como manter, né? Mas Uhum, é uma complexidade à parte. E aí o urologista deve falar com muito mais propriedade no assunto. Que aí também são aham, transformações tanto hormonais, né? Como até de musculatura. A uhum, mulher na menopausa, ela tem um grande aliado que é a possibilidade de reposição hormonal. A partir do momento isso. que a gente tem a queda, e aí eu vou trazer a pergunta do começo sobre o que é climatério. O climatério é justamente aquela fase de transição. Eu começo a ter algumas alterações pontuais que me chamam a atenção, que provavelmente eu estou encaminhando para uma menopausa. Aí seja desde aqueles calores mais súbitos, que a gente chama de fogachos, como também o ressecamento vaginal já é mais tardiamente, alterações de humor mais marcantes e alterações do padrão menstrual. Todos esses sintomas eles estão correlacionados diretamente com a queda do estrogênio. A diferença é o tempo que eu estou exposta a essa queda. Então, quanto maior a queda, mais os sintomas são, vamos dizer, do hipoestrogenismo propriamente dito, que é o ressecamento vaginal. Então, o impacto do ressecamento vaginal na vida da mulher, às vezes, é só isso que está incomodando na menopausa. E aí a gente Uhum, consegue fazer essa reestruturação com estrogênio local. Ah, não, ela tem outros sintomas, tem sintomas mais sistêmicos, tem alteração marcada de humor, tem insônia, tem mal-estar, não dorme, e aí a gente tem impacto do sono pelo próprio fogacho. Aquela paciente que tem 5 a 6 fogachos numa noite, ela não vai dormir. E no é. outro dia ela não vai estar simpática, ela não vai estar produtiva, ela não vai estar amorosa, ela vai estar insuportável com os filhos. E aí a gente vai dizer o quê? Ah, é a idade. Não, não é a idade. É uma situação que a gente vai passar e eu espero passar lindamente, mas que a gente consegue reverter com qualidade. E a gente tem várias formas de abordar. A gente pode abordar desde os sintomas isolados a uma reposição mais sistêmica que eu particularmente gosto bastante. Então, se você não tem Uhum, contraindicação, toda mulher precisa de seus níveis hormonais mantidos. Uma característica bem importante que a gente precisa lembrar é a mudança da nossa sobrevida. Então, as mulheres elas não chegavam a menopausar. Elas pariam seus 15, 20 filhos,
e iam a óbito, na maioria das vezes no parto, no pós-parto, ou até naquela fase que eles consideravam 40, 45 anos já de idade. Hoje em dia a mulher chega a 80, 85. Então, se eu botar na balança, eu tô a maior parte do tempo menopausada. Eu equiparo ao tempo que eu menstruava. Se eu contar com as gestações que eu tive tudo, eu vivia bem no período. Então, por que eu não vou ter qualidade estrogênica na minha vida? Por que eu vou privar a minha paciente de ter uma qualidade de vida? Ah, todo mundo vai repor hormônio? Não necessariamente, depende das suas indicações. Mas o que você não pode é viver sem qualidade de vida. Porque imagine, você não dorme, você não vive, você não sorri, você não consegue ter uma relação sexual com seu parceiro de 30, 40 anos. Não justifica. E hoje a gente tem uma mudança muito grande dos relacionamentos, né? A gente tá cada vez mais com pacientes na melhor idade, porque elas se descobrem mais úteis, mais funcionais, mais livres, filhos criados, vida que segue, estabilidade financeira, papapá. Desfazem dos relacionamentos antigos e reiniciam novos, e na maioria das vezes com diferença de idade. Então é uma mulher nos seus 50, 60 anos casada agora com um de 40, 35. Então ela se Uhum. sente, não na necessidade, mas ela se sente apta a estar disposta, a estar bem. Porque aquele frio na barriga, aquele coração acelerado, é o início do relacionamento. É o boom gostoso que a ocitocina traz, né? Do bem-estar, do namoro, da paquera. Então a gente precisa dar isso para ela. Qualidade de vida, minha gente, é fundamental. É verdade, a gente tem que buscá-la. Tem várias formas, sempre tem, né? A gente pode Várias procurar formas. ajuda. Não, atividade Tem- física, alimentação, o própria melhora do padrão do sono. Mas se eu não tirar essas queixas pontuais que ela me traz, eu não tô fazendo nada. Eu tô mantendo ela no, digo, deixa a vida lhe levar. E É aí, deixa a vida verdade. lhe levar, a gente tá em 2022, a gente não pode mais simplesmente deixar a vida nos levar. A gente tem que mudar o que a gente pode mudar e a gente tem a medicina aí à frente para nos trazer essa capacidade de trazer o bem-estar para elas. E eu me sinto um veículo para isso, tá? Eu tô aqui, É, precisando, né? Tá aí pra isso. ai, adoro. É a melhor coisa que tem é você receber uma paciente e ela lhe dizer, ai, doutora, você mudou minha vida. E às vezes você só É, trouxe um bem-estar, do tipo que pra gente é tão só cotidiano. não, né? É Não, tudo que a gente isso, né? pra gente é tão É, normal é o dia a dia que a gente não se põe no lugar daquela pessoa. sim, sim. E, Lorena, em termos de método anticonceptivo, assim, a gente tem várias opções cada vez mais. A mulher querendo usar, procurar o seu ginecologista, fazer uma avaliação e ver, escolher o melhor método para você. Nem sempre o método que a vizinha usa é o melhor para você. O que é que você diz um pouco sobre isso aí? Vamos lá. A gente tem diversas formas de fazer contracepção. O que eu não aceito é pílula do dia seguinte, porque é contracepção de emergência. Eu falo isso Uhum. porque o meu Instagram acaba bombando muito dessas queixas. Ah, eu tomei não sei Hum. quantas pílulas no dia seguinte. Eu posso tomar quantas? Nenhuma. Ah, já tomei cinco esse Usando ano. como um anticoncepcional, né? Usa como anticoncepcional e a gente sabe que não é. O que a mulher Sim. precisa é de um método contraceptivo eficaz. E aí depende da Uhum. via que você está disposta e de que você gosta. Eu, particularmente, prefiro os métodos contraceptivos a longo prazo. Mas isso depende do quê? Depende do que você deseja para gestar. Então, a primeira pergunta que a gente faz é: você pretende engravidar em quanto tempo? Ah, ano que vem eu quero liberar. Então, o paciente que quer liberar ano que vem, se ela engravidar esse ano, não faz diferença. Porque vai nascer ano que vem do mesmo jeito. Entendeu? É o Sim. tipo da situação que ela tá ali querendo evitar, mas é um evitar temporário. É algo que não vai ter tanto impacto. Ah, não quero engravidar nem tão cedo, daqui a 10 anos. É um paciente que merece um método de longa duração, merece um DIU, por exemplo. Então, são situações que precisam ser avaliadas. Quando a gente fala dos anticoncepcionais hormonais, as pacientes costumam, e aí eu falo como mulheres em gerais, buscar sempre a opinião da mais próxima.
Então, é uma amiga, é uma vizinha, uma colega, tu toma qual? Já escutei do tipo, posso tomar para ganhar peso das mais magrinhas, né? E, tipo assim, não é um método para engordar. É um Sim. método com hormônio que tem seus riscos associados aos seus benefícios propostos, que é a contracepção único e exclusivamente. Então, todo método contraceptivo, ele deve e merece ser avaliado por um ginecologista antes da sua introdução. Existem os riscos que os hormônios podem trazer, e aí desculpa, é para qualquer método, qualquer substância que a gente utilize, né? Qualquer medicação, mas deve ser sempre pontuado. Risco-benefício. O que é que eu espero e por que eu vou tomar? Então, assim, precisa ser utilizado. E na balança você coloca sempre o engravidar, né? Uhum. Então, usar É, o método até, engravidar, risco-benefício. sempre a gente está fazendo escolhas. E A as vida é escolhas essa, vão né? ter, A vida a é essa, vida não é é isso. fácil. É a escolha. A gente Falando em escolhe sempre acordar. escolhas, a Mari Isabelle falou que toma anticoncepcional, perguntando se pode ter relação sem camisinha, que ela toma muito certinho, mas tem medo. O que é que você diria sobre a E escolha? aí eu vou fazer a fala lá do consultório, tá certo? O método contraceptivo, ele vem com o intuito de proteger a gestação. Todo método contraceptivo tem sua taxa de eficácia e a mesma coisa que dizer taxa de falha. Nenhum método é 100%, mas eles giram em torno ali de 98 a 99%. Então, tipo assim, 1%, se você usar adequadamente no mesmo horário, fazendo a pausa adequada, tomando da forma como foi orientado, você está segura. É o que traz a bula. Então, aí, seu risco de falhar gira em torno de 1, 2%. É pouco. Às vezes até menos do que 1%. Tem método que varia em 0,8, 0,3. Então, assim, não vejo sentido de ter tanto receio. Agora, o porquê da Por este camisinha? motivo, Por né? este Pelo motivo. O motivo porquê da engravidar. camisinha? A camisinha é um método que vem como barreira. Ele vem para te proteger de doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, é risco-benefício para tudo na vida. Quer largar a mão da camisinha, é um risco que você está se expondo de ter uma IST. Basicamente é isso. E aí, falando nisso, fala aí, o que é que chega mais de... É IST agora que chama, é? É, infecções sexualmente transmissíveis, porque o termo doença foi abolido. Muito bem. Então, o que é que chega mais para você lá? HPV? Ou, HPV enfim. sempre, certo? Uhum. E eu costumo dizer que, dentre tantos, acaba sendo um que a gente consegue rastrear, né? E as lesões que É. ele poderia levar mais para frente, a gente consegue tratar previamente. Então, é um vírus que, por mais que, se não tratado, leve a câncer de colo de útero, a gente fazendo o nosso acompanhamento corretamente, a gente tem grandes chances de prevenir essa evolução. Herpes, bastante. Deixa eu ver. Agora a gente tá numa fase muito grande de clamídia, É? mas basicamente esse. Sífilis tem aparecido, Uhum. gonorreia também. Acaba que. Mas, por exemplo, HPV, né? É, muita gente escuta, muita gente tem, já teve, o parceiro teve, enfim, é algo realmente que, como você falou, a gente tem a estatística do que investiga, descobre, né? Mas fala um pouquinho dessa questão da vacina, às vezes as pessoas escutam da vacina, querem tomar. Para quem se adequa à vacina, e elas protegem que tipos de HPV? Porque tem os HPVs mais comuns de Na trazer o verdade, a gente tem câncer. vacinas que protegem do baixo e do alto grau, que é o 11, 16, 18, 32. O que é que acontece? 6, 11, 16 e 18. O que é que acontece? A vacina deve ser tomada, ela é disponibilizada via SUS para aquela faixa etária de 9, a depender da região que você tiver, até 14 ou até 11, na região do país, né? Deveria ser oferecida e pode ser tomada também na mulher na fase adulta. Só que aí vai ser
particular. O grande problema que eu acho da vacina, e aí eu acho isso que é muito cultural, é que as pessoas estão achando que vai tomar vacina e não vai precisar mais fazer rastreamento. E a gente já sabe que isso não tem correlação. Mesmo você fazendo o uso da vacina, você vai continuar fazendo o seu acompanhamento, porque existem outros subtipos virais que o HPV e que a vacina não engloba. Acredita-se que a vacina pode começar a fazer, vamos dizer, como se fosse pegar por reação cruzada outros subtipos, mas a gente ainda não tem estudo confirmatório sobre isso. Então, até então, a gente precisa tomou a vacina, vai seguir o seu rastreio normal. E as pacientes estão largando o rastreamento se sentindo protegida com a vacina. E não funciona Então, uma bem coisa assim. não substitui a outra. A Não, vacina ainda não. existe, ela ajuda, mas não, Ainda não não. Pode ser substitui que o a acompanhamento. tendência seja que sim, porque com o passar do tempo, acredita-se que quanto mais imunizados tiverem, menos risco desses subtipos virais estarem circulando. Mas, Entendi. até então, ainda não é um fato. Tá. Eu vou falar mais uma dúvida que eu acho que é Ana Carla, talvez. Covid atrapalha quem quer engravidar? Covid? Covid? Assim, a gente tá tendo algumas, vamos dizer, Mudanças, algumas. a gente tá tendo alguns relatos, tanto de mudança de ciclo menstrual, como mudança do padrão do fluxo mesmo. Então, a gente tá tendo pacientes com atraso menstrual até com aumento do fluxo. Mas o impacto no fator ovulatório, até então, eu desconheço. Acho que o pessoal da Uhum. reprodução pode falar com mais propriedade no assunto. Mas a mudança do padrão do ciclo menstrual está acontecendo de verdade. Elas chegam com aumento do fluxo e às vezes atraso menstrual por causa do Covid. E quando você busca na história, a única alteração Temporário. recente foi a Covid. É temporário, mas é um A temporário que princípio. leva alguns meses. Então, assim, acaba sendo Entendi. desconfortável. E se vai Sim. ter ou não, também é Não relativo. se sabe. É da mulher tudo é relativo, cada uma com um modo operante. É verdade. E aí ela perguntou também se preservativo feminino protege das ISTs. Como método de barreira, Protege, protege? protege. Na verdade, o problema do preservativo feminino, e eu acho que da baixa aderência, é justamente a forma de inserção, porque ele é maior, mais plastificado, e até a sonoridade que ele faz durante a relação, porque realmente ele parece um roçazinho de track, 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 track. E isso é desconfortável na relação. Então ele acabou, vamos dizer, não pegando, mas deveria pegar, porque ele ainda protege mais a parte externa, a vulva, e acabaria protegendo também do contato com a base do pênis, né? Mas Uhum. não pegou muito, não. Mas deveria pegar. Então, preservativo, no caso, a camisinha feminina ou masculina, protegeria por ser um método de barreira, né? Protege. Tá. E na menstruação, a gente tem hoje ouvido falar muito de coletores, absorventes, calcinhas com absorventes, que dá para reutilizar. Enfim, queria que você falasse sua opinião sobre Sobre essas qual? novas formas Todos. de lidar com a menstruação. Não, os mais Cada comuns, o que você vê. Na verdade, a saúde menstrual é algo que impacta muito, né? A gente tá vendo até algumas campanhas vinculadas à pobreza menstrual, porque a gente tem, vamos dizer, acessibilidade aos métodos variada, dependendo da sua condição. Tem recentemente surgido, que já não é tão recente, acho que já tem uns 10 anos, os coletores, que na verdade Uhum, é um copinho mesmo, que você dobra ele em várias formas, ele é bem maleável, porque eu tô sem nenhum aqui. Ele é uhum, bem maleável e você introduz na vagina e pode ficar até 12 horas. Qual é o problema? Autoconhecimento. Então, a partir do momento que você não conhece e não entende a melhor forma de inserir, você vai começar a ficar desconfortável. Então, a vagina, quando você introduz o coletor ou o absorvente interno, o ideal é que você não sinta. Você introduza lá no fundo o suficiente para você não sentir. Quanto mais para fora ele fica, mais sensibilidade você tem e você sente, fica desconfortável. Vamos dizer que o problema maior do coletor para mim é essa adaptação. É esse período de adaptar uhum. e de utilizar. A higienização é simples,
Mas a depender da sua rotina e acessibilidade a um local higiênico para você tirar, esvaziar, passar uma água e introduzir novamente, eu acho que aí já é mais 500. Mas é um método Uhum. ótimo, porque você não está usando material que vai ficar aí séculos e séculos como é o nome? Mas faz essa higienização a cada quanto tempo? Assim, a 12, recomendação, tem alguma recomendação? você pode ficar com ele na vagina por 12 horas. Uhum. Então aí você pode Até 12 dormir com horas. ele, entendeu? É, até 12 horas. Você pode dormir com ele. Tudo isso vai depender do seu fluxo, né? Mas até 12 Sim, sim, horas, vida que segue. E a sim. higienização, você só precisa esterilizar. Alguns deles já vêm com a panelinha mesmo, no começo de cada ciclo. No interciclo, entre essas 12 horas, quando você tira e esvazia, é só jogar o sangue fora e passar uma aguinha, introduz de novo. Tá ótimo. Uhum. Aí E a gente tem. ele atrapalha, por exemplo, tem gente que tem relação sexual enquanto está menstruada. Isso Não, a gente tem o atrapalha? Tem algum problema? coletor. A gente tem o coletor, e aí o coletor, quando ele é no formato de copinho, ele ocupa o canal vaginal, então não dá para ter relação com esse. E a gente tem o Certo. Loving, que na verdade é como se fosse uma cúpula, ele é uma semilua, e com esse você consegue ter relação sem problema, Certo. certo? Aí a questão Uhum. da higienização, eu acho que é o principal, e do autoconhecimento para conseguir inserir. As calcinhas absorventes, elas vêm naquela premissa de antigamente, né? Que é o paninho que você lava e reutiliza a cada ciclo. A diferença é que no formato de calcinha. E a gente tem calcinha semifio, shortinho, tanga, tem todos os modelos de calcinha e cada vez mais estampas e cores diferentes, porque a empresa vem fazendo parcerias com subsegmentos, por exemplo, com a Farm, com a Lingerie. Então, cada vez mais ela tem, vamos dizer, estilos diferentes para se adaptar, principalmente ao público jovem. Então, elas têm uma linha para minha primeira menstruação, que é super fofinha. Eu dei até para minha Uhum. sobrinha, que é a coisa mais linda do mundo. Calcinha bonitinha, listradinha, copinho, vem toda bem bonitinha. Hum. E ela é super útil. Eu recomendo ela muito até para as minhas pacientes que têm candidíase, porque você dá uma respirada na vulva. Você não fica com Uhum. aquele algodão em contato direto. Qual é o Uhum. problema dos absorventes tradicionais? A indústria vem com uma forma de conquistar, colocando cada vez mais. Não substâncias para a gente não sentir cheiro. E Hum. aí manipula, né? Cada vez mais são produtos artificiais. E além disso, uma película para a gente não sentir a umidade. Aqueles que vêm seca, ultra seca, super seca, são os Uhum. piores. Porque quando você não Entendi. sente que está úmida, Com muita tecnologia. você tá úmida e abafando. E aí quando você Ah, entendi. abafa, a chance de você fazer as vulvaginites aumenta. Então, tipo assim, Entendi. eu não recomendo, não é um método que eu recomendo com frequência. Agora, tem as pacientes que gostam, se adaptam. Então, Uhum. é tudo uma flexibilização mesmo. E o absorvente interno, Lorena, já foi relatado, né? Uma síndrome de choque tóxico em algum momento da vida e todo mundo tem medo de ficar muito É, tempo com esse absorvente lá dentro, já acha que vai ter um problema, que vai morrer. a Então, gente assim, entra, a gente tem alguma entra na mesma, orientação, o tempo máximo para usar, de é a troca, mesma questão do coletor, é mesma coisa, né? higienização. Então, assim, higieniza bem a mão, higieniza bem ao introduzir, ao retirar, porque é tudo veículo de transmissão. A orientação do próprio fabricante é o uso no máximo de 4 horas. Então, aí já vem um desconforto, né? Você tá no meio da rua, com 4 horas tem que trocar o seu absorvente interno. E a depender do Uhum, fluxo, você vai precisar trocar às vezes antes. Então, eu acho assim, uhum, para cada ciclo, para cada fluxo menstrual, uma realidade. Hoje a gente tem alguns absorventes internos que o mais tradicional que a gente tem é. Eu vou falar não quem é que a gente tem. É o OB, né? Todo mundo conhece como OB. Tem do íntimos que ele vem com uma caneta que serve como um adaptador para você introduzir. Então você não uhum. tem contato nem com a cordinha da introdução e nem com o algodão diretamente que você vai inserir como a gente tem com o OB.
O OB você Entendi. abre a cordinha e tem contato com o algodão. Esse do íntimos, ele vem com uma caneta aplicadora, tipo aplicador de creme vaginal. E você só empurra e ele libera o absorvente dentro da vagina. Então, o contato é mínimo. Vamos dizer que ele vem justamente com essa vertente de tipo, vou reduzir o risco de você contaminar o seu absorvente. Mas assim, a Mas, em contaminação tá. geral, uma boa orientação, lavar a mão antes de manipular a Lavar a mão antes pepeca. de manipular, tanto para botar como para limpar, tirar. Não dormir Sim. com ele, porque às vezes você dorme e esquece. Enfim, A Aline está perguntando aqui, o absorvente interno na praia, aquela cordinha em contato externo, traz algum malefício? o Eu acho que malefício é foi isso, um justamente pouco que você a falou, né? higienização, é. É o Não tem o que tempo que está fazer. ali e a higienização, né? Tem que ter esse É. cuidado. Principalmente Porque quando assim, você vai estar molha. com ele e vai estar de biquíni, né? Se você tivesse Uhum, menstruada na praia só de biquíni, você também ia estar teoricamente com o canal aberto, porque a água vai entrar da mesma forma na vagina. Então, uhum, assim, eu acho que é muito como a gente se higieniza, é o fundamental quando a gente fala de absorvente interno. O problema da praia, e aí a gente entra em outra seara, né? É vocês que a gente vai desde pequena pra praia com o mesmo biquíni, passa o dia todinho molhada e não troca. Então, assim, as minhas pacientes sabem que elas têm que andar sempre com um biquíni extra. Por quê? A uhum. umidade atrapalha. Então, imagine você menstruada com absorvente interno, molha esse absorvente e ainda passa o dia todinho na praia. Porque não é todo canto que tem uma estrutura para você trocar o seu absorvente para higienizar adequadamente a mão. Enfim, eu acho que são universos É. situacionais que a gente precisa organizar. E é a É nossa porque é hora, uma hein? região ali muito fechada, muito abafada, né? Então, assim, se tem sangue ali por muito tempo, está ali sujo por muito É tempo, meio de contato com cultura, uma. né? É meio de cultura para crescer coisa. Então, tem problema mesmo. Tem gente que tem candidíase, né? Quando vai. Ah, eu Ah, às vezes até é. escuto na E relação adoram a sexual. praia. As Hã? candidíases adoram praia. É incrível. Adora, né? E eu escuto também muito relato de ou candidíase pós-relação, ou às vezes infecção urinária por trauma, ou enfim, algumas questões que aí junta com praia, com alguns outros contextos, ou seja, a pessoa tem que realmente fazer essa avaliação, porque se está tendo principalmente com frequência, né? Pode ter algo aí que você pode não estar identificando. É, normalmente os hábitos de vida, vou espirrar. É, falando em espirro, eu vou falar até aqui uma curiosidade, já que a gente está nesse tema, que é a rinite da lua de mel. Você já ouviu falar, Lorena? Me conte mais. Existem rinites, as alérgicas são as mais frequentes. Existem as rinites não alérgicas, que são as vasomotoras, que têm relação com algumas coisas. Uma delas pode ser atividade física, atividade sexual também. Então, tem pessoas, não são muitas, mas existem relatos de pessoas que têm como se fosse uma crise de rinite com sintomas nasais, congestão, secreção, durante ou logo após o ato sexual. Eu até fiz um videozinho sobre isso. E lá no passado, tinham muitas. Nesses tabus que a gente falou de quebrar, é interessante porque os cornetos nasais, que são essas bolinhas que ficam dentro do nariz, eles também são formados de tecido erétil. Ou seja, é um tecido que ele incha e desincha. Tanto é que isso ocorre, inclusive, de um lado para o outro, existe o ciclo nasal, que é um lado incha, um lado desincha. Então, até tem histórias de pessoas assim que tinham essa rinite e achavam, já começou a ter relação sexual, ou alguma punição relacionada a coisas sexuais, tiravam os cornetos como forma de punição. Enfim, então tem muita história aí relacionando essa questão nasal Eu tô vendo e a que rinite. Isabela espirra quando tem relação. Só nessa É, carinha que pronto. ela botou aí, bela, bela. Qualquer coisa, Isabela, a gente conversa aí depois. Lorena tá espirrando aí também, eu não sei o que é que tá Mas, mulher, eu tô acontecendo. aqui o dia todinho, não faça isso comigo, não. Foi a falta de sono que eu acompanhei, que você não dormiu aí. Daqui a pouco é bom Menina, a gente encerrar demais. essa live, senão a menina vai ficar 2 dias sem dormir. Deixa eu fazer uma outra pergunta para a gente ir finalizando, senão essa live não vai ter fim, gente. É muito tema, muita coisa boa. Ó, alguém perguntou aqui, a Camila: homens podem tomar vacina de HPV na fase adulta? Os que têm Homens? contato, vou ficar devendo a Não idade. sabe, né? A Hum, idade de Marco não, mas pode sim, com relatório.
E aí, realmente, na verdade, tudo depende da unidade de saúde que você esteja. Não é todo estado que disponibiliza com relatório comprovando contato com HPV. Alguns a gente tem uma flexibilidade de informar, ó, teve contato com HPV, biopsiou, nictal, alteração, verruga presente, orienta vacinação. Nem sempre consegue, até pela disponibilidade, mas via particular, normalmente, consegue sim. Certo. Teve uma pessoa que perguntou também que tem uma filha de 12 anos, eclâmpsia no parto, hoje tem 40, hipertensa e quer ter outro filho. Tem algum problema? Vamos dizer, Dá o para que dizer assim considera ou precisa de uma problema, né? consulta, né? O É. que você considera problema? Eu acho que gerar uma vida é sempre uma solução. Agora, as qualidades que a gente vai dar para essa gestação, aí depende de uma preparação e ninguém melhor do que a Isabela Agra para dar esse suporte. Porque é Tá um bem, gente. pré-natal bem Isabela tá aí. realizado, uma É o povo. pré-concepção. Se ela não tivesse com o Miguel, com certeza eu ia botar ela na live para ela dar uma aula de cuidados para as pacientes que têm história de pré-eclâmpsia e hipertensão. Então, assim, é se preparar. Agora, 40 Certo. anos, o quanto antes melhor, porque quanto mais a gente passa ali dos 35 anos, mais riscos a gente começa a ter e mais atenção a gente Uhum, precisa prestar. Seja tanto para facilidade de engravidar, porque a gente começa a ter uma queda da nossa fertilidade, então eu vou uhum, começar a ter dificuldades, como também a qualidade uhum. do meu óvulo também já não é o mesmo das fases dos 20 aos 30 anos. Além dos riscos aumentados de complicações, tanto por pressão como diabetes. Então, se tem esse desejo, eu acho que o quanto antes você normalizar, estabilizar sua pressão, fizer um acompanhamento adequado, tanto com o cardiologista como com o obstetra de sua segurança, é o ideal. A Aline perguntou aqui porque algumas gestantes ficam com o nariz entupido. É interessante porque a questão Eu não tô hormonal durante grávida a não, Pimenta, tô gestação. só fungando mesmo. Como que abriu o leque das rinites, é coitada da Lorena. Não, eu dei Se um precisar de um espirro agora. otorrino, qualquer coisa aí, viu? Mulher, eu preciso me Então, operar, mulher. opa, vamos Aí conversar eu, depois da o live. tempo, o tempo, o tempo. Mas é interessante porque gestante que tem rinite, ou gestantes, por estarem gestantes alguma, às vezes tem mais queixa mesmo, a gente fica um pouco limitado em termos de medicação. E às vezes aumenta também a chance de sangramento nasal. Então, eu tenho cuidado de algumas gestantes com essas queixas. Mas tem jeito, dá para melhorar. Uma boa lavagem nasal já pode ir ajudando, gestante, não gestante, quem respira bem, quem não respira. Isso já é um É bom vida, começo é para todo vida, é mundo. vida. O resto, você procura aí o otorrino e faz uma avaliação. Ah, tem um bebê de 3 meses e estou há 2 meses sem menstruar, mas menstruei 2 vezes em janeiro. Posso estar grávida? Peraí, Aí não fiz os depende, né? cálculos. Aí são vários É, dependes. Tá em amamentação tem que avaliar. exclusiva, tá em amamentação exclusiva, tem chance de não ter voltado o ciclo. Se tem vida sexual ativa desprotegida, é sempre sim uma possibilidade. Então é muito se. Precisa ser Uhum. avaliada. Já que tem essa dúvida, é porque provavelmente deve ter tido relação desprotegida e em algum momento ficou receosa. Surgiu aqui uma pergunta, acho que de sono. O que fazer quando você vê a hora passando e fica ansiosa e o sono não chega? Gente, ficar ansiosa aguardando o sono chegar é uma grande forma de boicote da nossa própria mente de não dormir, porque a gente a gente cria uma ansiedade tão grande. Aí, tipo a mãe que o filho adolescente sai de casa e você fica aguardando ele chegar, parece que ele não chega nunca. E a gente fica sofrendo, que parece que demora mais tempo. Então, assim, o ideal é manter um pouco a rotina da higiene do sono, que foi o que a gente conversou aqui. Quem não assistiu, depois assiste a live e pega, e qualquer dúvida pode falar. E se realmente estiver mantendo algum problema, é importante procurar um profissional para tentar te ajudar diretamente. Cada um tem uma rotina, tem uma forma de funcionar e a gente pode entender melhor como te ajudar. Mas, Lorena, eu acho que a gente precisa, né, ir finalizando, porque senão a gente vai aqui. Deixa eu Mas agradecer, então. eu quero primeiramente agradecer novamente. Foi ótimo, achei que a gente conseguiu falar bastante coisa. Aí já abri a porta aí para uma próxima live, se Deus quiser. Mas quero que antes de você finalizar os agradecimentos, eu queria que você deixasse um recado,
um alerta, ou enfim, algo aí para quem participou dessa live que você gostaria de deixar para as meninas. Obrigadão. Eu acho que a primeira coisa que eu tenho para falar sempre, que é isso, é da vida, é se conheçam. Então, quando vocês se conhecerem, tudo vai fluir melhor. Desde a sua relação, até os sintomas, até o conhecimento e o compartilhamento com os profissionais de saúde do que você está sentindo, do que você está vivendo. Se conhecer é sempre a melhor via de saída para todos os casos. Agradecer, Renato, o convite. Eu sei que demorei um pouquinho, mas é porque realmente eu estava tentando organizar na cabeça como eu ia encaixar. Mas é sempre um Nada. prazer. Eu gosto muito de compartilhar, que o Instagram para mim acaba sendo um braço, uma perna, porque eu gosto dessa troca, desse convívio. Eu aprendo muito no Instagram com as minhas Todo pacientes, com mundo as minhas ganha, né? seguidoras. Eu digo assim que eu entrei sem querer nessa vida do Instagram e eu acho que para sair vai dar muito trabalho, porque eu me apeguei bastante. E gosto muito, aprendo demais com elas. É cada direct que eu recebo que eu digo, meu Deus. Enfim, é uma lição de vida estar aqui dentro do Instagram, porque a gente consegue chegar em vários locais do Brasil que a gente antes não teria esse acesso. Agradecer a você, adorei o tema, adoro conversar sobre saúde da mulher, adoro ser mulher. E a gente é isso, a gente consegue ser tudo, dar um jeito em tudo e tá aqui sorrindo, virada, mas aqui, feliz da vida de estar conversando sobre ginecologia com você. É verdade. Obrigadão mesmo, Lorena. Vai dormir então e cuidar das suas Vou. meninas. Obrigada. E do seu baby, não sei se já está dormindo. Mas que bom. Então sigam aí, pessoal. A Lorena, quem não assistiu, assiste depois. E até a próxima. Olha, Renata. Oi, Renata, oi. desativa os comentários pra gente tirar uma foto, Como é que eu faço isso, minha gente? porque senão eu não Aqui, apareço na foto. se eu tiver comentários. Isso, foi? Oi. Tu Tô consegue tirando, tirar? só ruim. Peraí. Vai, sorrisão. Eita, não consegui não Que tirar. foi? Quer tentar também? Foi. Acho que foi. Obrigada, Beijo. pessoal. Obrigada, Lorena. Boa noite. Tchau, tchau.